em uma partida com dois tempos diferentes, no início um pouco mais calmo e principalmente na segunda etapa criando mais chances, abrindo um pouco mais a equipe esmeraldina. Time esmeraldino, o Goiás busca aí, né, um empate importante por 1-1 dentro de casa, um resultado que não fica assim de mau gosto, visto o adversário, enfim, as condições também durante o duelo. Entretanto, né, daria ali para buscar uma vitória, principalmente ficou aquele gostinho pelo bom segundo tempo da equipe, que é bem limitada. Quero comentar isso com vocês também no vídeo de hoje. Esse será o nosso principal assunto aqui de costume dentro do Goiás News. Depois de cada uma das partidas, independente do resultado, falamos um pouco nessa conversa aqui entre Esmeraldino com Esmeraldino também sobre o que foi, né, esse duelo também, empate por 1-1 em Goiânia. Antes de começarmos, peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e conferir a sorte GoBet, caso você queira apostar aí nesses jogos também do final de semana. Inclusive já nesse sabadão tem algumas partidas para complementar esse início de final de semana. Além disso, no domingo com alguns clássicos também pelo país inteiro. Vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição. Bora começar o nosso vídeo de hoje falando inicialmente sobre esse início de jogo do Jair Ventura. A escalação bem daquilo que a gente já estava esperando durante essa semana. O Caio Vinícius novamente foi o volante titular. Lá na frente a presença do Nicolas, né, que obviamente ajudou bastante sendo esse camisa 9. O Goiás que até começou a partida um pouco equilibrado, tocando mais a bola, tendo a bola dentro do seu campo ofensivo, algo que a gente não via nos últimos jogos. Logo com 6 minutos o Caio Vinícius acabou cabeceando errado naquele bom cruzamento do Dieguinho, era a arma do Goiás, né? Algum passe um pouco mais em profundidade, tanto sendo buscado pelo Elvis ou até mesmo saindo lá de trás com a defesa. O Caio Vinícius que acabou pegando mal, ele que geralmente costuma ir bem nessas cabeçadas, acabou que mandou longe do gol do Cleiton, mas pelo menos foi um começo de ofensividade pelo lado esmeraldino. É bem verdade que depois disso o Goiás até chegou a atacar, vez ou outra ali com o Apodi, até mesmo ganhando um escanteio, mas o Bragantino foi o time que mais levou o perigo nessas jogadas, principalmente um chute ali do Elinho, onde o Tadeu fez uma boa defesa, também ainda durante o jogo ali aquele Hurtado, né, acabou finalizando ainda caído, ou seja, o Bragantino ainda mesmo assim teve as melhores oportunidades, mas uma postura diferente da equipe do Jair Ventura. Acho que mostra também que ele não é um técnico 100% retranqueiro. Eu acho que essa visão é um pouco errada que a gente tem dele aqui no futebol brasileiro em geral. Um cara que costuma mudar os times de acordo com o que o duelo vem pedido. Tanto é, né, que mesmo o Goiás empatando no segundo tempo, foi para cima, até mesmo quase buscou a vitória. Entretanto, acho que o principal problema do Goiás na primeira etapa foi a desorganização no ataque. Se tem uma coisa que o Jair Ventura precisa se preocupar, é como vai colocar ali, posicionar o jogador dentro do ataque ofensivo. Acho que o pior que o Goiás está fazendo é indo pro ataque e na hora de voltar, ficando muito desorganizado, até mesmo o Caio Vinícius ficando meio perdido naquela marcação no primeiro combate e abrindo muito, né? O time do Bragantino, que é um time muito vertical, coloca a bola ali na correria tanto pro Arthur quanto para o Elinho. Ficou na cara ali que o Goiás iria levar um gol nesses moldes, né? O que acabou acontecendo quase no finalzinho da primeira etapa, sempre pelo lado esquerdo, né? Que partida horrorosa do Danilo Barcelos. Tem lógico o cara ser tão ruim assim. Quando ele tá com a bola, não é um lateral que vai prejudicar demais o time se a equipe adversária não jogar pelo lado dele, né? Mas o que é praticamente impossível, já que o Bragantino também, obviamente, sabia que a fragilidade do Goiás estava naquele lado esquerdo do campo. Aquela bola enfiada ali pelo próprio Hurtado, que é o centroavante, apareceu no lado direito. O Caetano falhou naquele lance, mas eu não vou julgar o Caetano nesse vídeo, tá bom? Acho que foi o cara assim que é o único que tem uma qualidade para sair jogando com a bola no pé ali atrás. Dos três zagueiros é o que tem maior qualidade, até inclui o Sidney nessa lista, até mesmo o da Silva. O Caetano é o único que tem um passe um pouquinho mais afinado, né? O restante, tanto o Reinaldo, ele é muito lançamentão, o Sidmar também é mais durão, né? Até mesmo para saída de bola falhou ali no segundo tempo, uma cabeçada. Enfim, eu acho que o mesmo Caetano, tendo essa falha, acho que é um cara que não pode sair do time, né? O Goiás tem um pouco mais de boa qualidade na saída de bola, principalmente agora jogando sem o Felipe Bastos, né? O Felipe Bastos vem sendo reserva, o único ali no meio de campo na saída de bola fica sendo o Caio Vinícius, que também não é um cara assim que tenha esse amor, esse cuidado pela bola. Então mesmo essa falha do Caetano, também acho que o Tadeu poderia ter ido um pouco mais fechando o Arthur, acho que ele ficou com medo, não sei, acho que o goleiro não pode ter medo de tomar bolada na cara, né? Acho que o Tadeu ficou nessa dúvida, mas entendeu também que o Arthur iria finalizar cruzado, acabou não acontecendo, né? Finalizando ali logo no lado direito do Tadeu e marcando 1-0. Ficou aquele clima meio estranho, né? O Goiás que tinha reduzido um pouco o seu ritmo, levando esse gol também, indo para o segundo tempo com 1 a menos. Obviamente a dificuldade era sim bastante prevista. O Bragantino, que mesmo tendo alguns desfalques para essa partida em Goiânia,
com seus jogadores titulares, né, nesse duelo contra o Goiás, ficava longe de ser um time fraco. Eu mesmo até vim batendo nessa tecla. Hoje o elenco do Goiás realmente é muito limitado. Eu diria que é disparado, sim, o pior elenco da Série B. Se a gente analisar assim, jogador por jogador, tem boas peças, obviamente, né, você disputando uma Série A, é impossível não ter pelo menos 3, 4 atletas que se destacam, né? O Tadeu, até mesmo o Reinaldo, acho que é um bom zagueiro, apesar de não ter feito assim, um jogo lá, essas coisas agora contra o Bragantino. Tem o Elvis também, mas que é um jogador que conhece mais, por exemplo, uma Série B. O Nicolas também é bom jogador, mas vem pela primeira vez na Série A, e o Vinícius contundido. Então, assim, é um time que não tem esse perfil de Série A, enfim, não é um time que iria sobrar nesse início. Eu acho que faz jus também essa 15ª colocação, 9 pontos até o momento, pelo difícil início de Campeonato Brasileiro, né? Acho que fica importante também, quero falar depois com vocês também no vídeo, algumas contratações para chegar na metade do ano. Do Bragantino, que mesmo com esses grandes desfalques, tanto em relação a algumas lesões, essa sequência de jogos na Copa Libertadores, tinha um time bem mais competitivo, obviamente, né? Tem um projeto muito mais de longo prazo por trás. A partir dali, pro segundo tempo, o Jair Ventura abriu um pouco mais o time, né? Entrou ali o Matheus Salles no lugar do Danilo Barcelos, uma substituição que eu acho que tem que ser agora efetivada pelo Jair Ventura. Deixa o Dada Belmonte fazendo mais uma função como um meia esquerda, um lateral esquerdo, uma função diferente do que ele está habituado a fazer, mas por incrível que pareça, jogou bem por lá, marcou bem o Arthur, enfim, até mesmo depois que entrou o Pedrinho, conseguiu fazer uma bela dupla por aquele lado esquerdo do campo, e o Matheus Salles, apesar de não ser assim incrível com a bola no pé, enfim, um jogador diferenciado, não prejudica o time, consegue rodar a bola ali razoavelmente bem, acho que é um cara interessante também, já para iniciar jogando contra o Botafogo. Em relação ao time da segunda etapa, começou ofensivo, né? A proposta era assim buscar o empate, mas novamente batendo nessa mesma tecla, a desorganização dos jogadores, o posicionamento quando perdia a bola e se quer que ela chegasse lá no ataque, até mesmo um lançamento errado do Elvis, ou até mesmo um passe em profundidade do Caio Vinícius, o time voltava muito abafado, e aí que era o principal, né? A principal arma do Red Bull Bragantino para tentar matar o jogo, era assim essas bolas no contra-ataque. Por sorte, né, acabou não acontecendo. O Bragantino também ficou um pouco, não sei, meio perdido na volta do segundo tempo. O Praxedes mesmo perdeu aquela chance ali na cara do gol, já estava ali próximo de finalizar, parou, enfim, acho que foi uma decisão equivocada do jogador que já poderia ter matado o duelo naquela ocasião. E a partir dali o Goiás foi crescendo na partida, sem grande brilho técnico, sem grande, por exemplo, troca de passes ou até mesmo lances de dribles, principalmente a prova disso é o gol, né, que sai ali principalmente pela entrada do Pedrinho, jovem jogador das categorias de base, que inclusive ele ficou pela primeira vez no banco de reservas contra o Santos, na vitória por 1-0, e agora fazendo a sua estreia no time principal. Tem até que confirmar, eu acredito que seja assim a estreia no Brasileirão, obviamente é o seu primeiro jogo, e entrou muito bem por aquele lado esquerdo do campo, perdeu uma outra bola que faz parte, o jogador ali entra um pouco emocionado, enfim, fazendo sua estreia, mas no geral uma atuação bem convincente, inclusive o gol saindo pelo aquele lado esquerdo do campo, um cruzamento do Dada Belmonte, a bola sobrou ali, enfim, o Dieguinho acabou ajeitando por uma boa finalização de voleio do Nicolas, um chute ali diferente, enfim, acho que, por exemplo, um gol que o Pedro Raul não faria, enfim, acho que foi uma boa surpresa, tanto o Pedro Raul está suspenso, quanto agora essa entrada do Nicolas, que deve ser o titular da posição. A partir dali, o Goiás cresceu no jogo, a torcida que, apesar de não ter comparecido em peso nessa partida, em relação aos outros duelos dentro de casa, fez uma grande festa, enfim, empurrando o time para cima. O Goiás foi em busca da virada, o Jair Ventura, mesmo fazendo o gol, manteve o time lá na frente. Obviamente teve aquelas duas chances também que o Bragantino chegou ali bem próximo da grande área para finalizar, 2 chutes para fora, mas que levou bastante perigo pelo time estar aberto, não tinha um lateral esquerdo, por exemplo, de ofício, acho natural também, mas deu sorte, essas duas bolas ali poderiam ter entrado, uma na falha do Sidmar, que acabou ajeitando a bola para o meio da área, e o Hurtado, acabou finalizando para fora, e o outro, se eu não me engano, foi o Praxedes, que acabou chutando por cima do gol do goleiro Tadeu. Mesmo assim, o time continuou um pouquinho mais ofensivo, até mesmo algumas boas chances criadas pelo Pedrinho, um ou outro escanteio para o Goiás manter o time ofensivamente. O Eric Ramírez acabou sendo expulso, mas já estava na reta final, acabou que nem interferiu tanto assim no desempenho do time, já nos acréscimos, enfim, após uma solada esquisita, sem necessidade nenhuma no Luan Dias, que foi uma outra novidade dentro desse jogo. As alterações do técnico Jair Ventura já na reta final, foi entrar ali o Felipe Bastos no lugar do Caio Vinícius, também entrou o Maguinho na vaga do Apodi, e por último o Luan Dias voltando a fazer uma partida pelo time esmeraldino, desde a última Série B, jogador que vinha de uma grave lesão, inclusive nem jogou no Paulistão pelo Água Santa, ele entrou na vaga do Elvis. O Goiás não teve assim tantas chances não, no geral
Acho que o empate fica de bom tamanho, principalmente se a gente analisar o adversário, que obviamente tem mais elenco, tem mais grana, tem mais tempo ali de Série A, inclusive consecutivamente nesses últimos anos. Dava para buscar uma vitória, porque na teoria foi o jogo mais fácil, se assim podemos dizer, desses que o Goiás teve dentro de casa, obviamente só pegando pedreira, né? Palmeiras, Atlético Mineiro, Santos e agora o Red Bull Bragantino, mas principalmente vendo essa sequência de mais 2 jogos fora, Botafogo e Fortaleza no Campeonato Brasileiro, realmente pelo menos esse um pontinho pode fazer uma diferença durante o campeonato. Além disso, eu já falei com vocês, né? Acho que foi uma boa entrada do Matheus Salles. E a tabela de classificação ficou aí o Goiás atualmente na 15ª posição, 9 pontos somados em 8 partidas, não é um aproveitamento assim muito grande, né? No total fica sendo 37,5%. Outras equipes que podem vir a ultrapassar o Goiás caso vença nessa rodada. O próprio Juventude, que não é um jogo difícil, contra a equipe do Fortaleza fora de casa. Muito difícil o Juventude passar o Goiás, teria que ganhar do Fortaleza fora por 3-0. O Atlético Goianiense também tem 6 pontos, tem um jogo difícil também contra a equipe do Internacional no Beira-Rio, lá na segunda-feira. E logo mais também um outro jogo que é Ceará e São Paulo, jogo inclusive no Morumbi, mas o Ceará tem só 5 pontos, muito difícil, né? Não vai passar o Goiás nessa rodada. O Cuiabá, que é o 16º, tem um jogo também em Juadim contra o Atlético Paranaense, lá na Arena Pantanal, também nesse domingão. Então, a princípio, o Goiás não vai entrar na zona de rebaixamento nessa rodada, mas tem uma sequência bem dura. Esse começo de campeonato do Goiás também, essas 10 primeiras rodadas foram bem difíceis, os jogos mais acessíveis, se assim podemos dizer, todos são fora de casa, tanto agora Botafogo, depois o Fortaleza, enfim, acho que é uma sequência complicada, mas tem tudo, né, para o Jair Ventura mesclar melhor esse time, tem que entrosar principalmente em relação à parte ofensiva. Quando o Goiás vai para o ataque, chega muito desorganizado, inclusive levando muitos contra-ataques. Acho que é um ponto importante ter nessas semanas um pouco mais tranquilas pela frente para fazer esse treinamento. Outra coisa importante também é que o próximo jogo do Goiás é já na terça-feira, né? Tem o próprio Bragantino pela partida de volta da Copa do Brasil, partida que acontece lá no interior de São Paulo. Lembrando que o Goiás perdeu o primeiro, né, em casa por 2-1. No geral, não chega a ser um resultado de péssimo tamanho, né? Já que o adversário é difícil, enfim, saindo inclusive atrás, deu aquele gostinho que dava para buscar uma virada ali nos minutos finais, mas enfim, né, acho que treinando, enfim, o Goiás, como eu disse também, não tem um elenco assim absurdo, até mesmo faltou uma opção, principalmente de um jogador no meio de campo para ajudar o Elvis nessa criação. Se o Goiás tirar o Elvis do time, não tem nenhum cara que consegue rodar a bola com um mínimo de qualidade, e também outros jogadores pelos lados do campo, né, de velocidade. O Apodi não fez uma partida boa também contra a equipe do Bragantino, o Pedrinho acabando sendo essa surpresa, enfim, jogador que veio das categorias de base. Minhas alterações para o duelo contra o Botafogo, que possivelmente vai chegar bem embalado também para esse duelo na outra segunda-feira, lá no Rio de Janeiro, deixaria o Dadá Belmonte fazendo essa função como um ala esquerda, no lugar do Danilo Barcelos, no caso entrando o Matheus Salles no time, ficando com os dois volantes, Matheus Salles no lado esquerdo e o Caio Vinícius centralizado. Acho que pode inclusive neutralizar mais as descidas do adversário, que desde o começo da temporada vem sendo o principal ponto negativo do Goiás, né? Quando tem contra-ataque, aquele meio de campo não consegue fluir bem. Além disso, manter o Nicolas no time, acho que é um cara assim diferenciado, tem mais garra do que o Pedro Raul, vem de um melhor momento agora, né? Marcando seu primeiro gol na Série A. Acho que o restante ali, tirando o Danilo Barcelos do time, já pode dar uma melhorada. Enfim, o Matheus Salles fez um duelo também razoavelmente interessante. Outros pontos positivos. Na lateral direita, o Dieguinho, né? Mais uma partida excelente do Dieguinho, tendo uma boa mobilidade, não levou nenhuma bola nas costas. Quando era na correria, sempre ganhava aí uma nota quase que 10, né, para o Dieguinho. Ótima atuação. Inclusive ele que deu assistência para o gol do Nicolas, né? Ele que acabou cabeceando para o gol do centroavante. O Sidmar, uma atuação razoável, não chegou a comprometer, apesar daquela vacilada no segundo tempo, conseguiu ele ajudar razoavelmente. Acho que outros pontos também, o Elvis, quando deu para ele jogar, foi bem intenso. Enfim, acho que não tem muito o que mudar por aí não. Eu acho que o ideal, né, realmente para o Jair Ventura mexer nesse time é organizar a lateral esquerda do campo e também, né, os dois zagueiros, como que eles podem auxiliar melhor os laterais, evitar, por exemplo, esse tipo de falha que teve o Caetano. Mas como eu disse, acho que não é o principal culpado desse empate. Acho que é o único cara que tem essa qualidade razoável na saída de bola. Acho que é um jogador que, para a sequência do campeonato, eu continuaria, né, com ele sendo titular. Quero saber sua opinião aqui embaixo também nos comentários sobre essa partida, né, um empate ali por 1-1. O que você achou desse resultado? O Goiás que permanece ali próximo da zona de rebaixamento, mas pelo menos somando mais um pontinho, ideal ali para essa sequência de jogos no Campeonato Brasileiro. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Lembrando que aqui a gente sempre tem 2 vídeos novos
no YouTube do Goiás News. Vou deixar outras informações sobre o maior do Centro-Oeste passando aqui na tela final agora. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!